Texto muito conhecido de todos os irmãos, né? Que narra aqui o episódio da luta de Jacó com Deus, né? Glória a Jesus. Eu vou ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 32, o versículo 22 em diante. Diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e os fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Amém? Glória a Jesus. Esse texto, irmão, tão conhecido de todos nós temos aqui uma narrativa que fala de uma luta, uma luta entre Jacó. A princípio ele fala de um homem que lutou com ele, mas este homem era Deus materializado, Deus é de natureza espiritual. João capítulo de número 4, versículo 24, diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a natureza de Deus é espiritual, Deus é espírito. Deus está aqui essa noite, irmãos. Deus está aqui essa noite. É claro que nós não estamos visualizando, porque Ele é um espírito. Então, Ele, na sua natureza espiritual, quando Ele quer dar-se a conhecer alguém, quando Ele quer se revelar a alguém, Ele se materializa. No Antigo Testamento, Deus usava muito essa figura humana. Deus se manifestava muito em figura humana, também em figura de um anjo. A Bíblia fala do anjo do Senhor. E aqui, a Bíblia diz no versículo 24, que lutou com ele, isto é, com Jacó, um varão. Em outras traduções, um homem. E no versículo de número 30, após Jacó receber sua bênção, ele diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face. Então, aquele homem não era um homem comum, não era um homem qualquer, era a própria divindade, o próprio Criador materializado, lutando com o Jacó. Mas o que foi que levou Deus querer lutar com Jacó e Jacó lutar contra Deus? O que levou tudo isso? O início do versículo 22, diz que Jacó se levantou aquela mesma noite. Irmãos, nesse texto, Jacó está muito tenso. Jacó está aqui muito temeroso, amedrontado. Ele está a ponto de ter
um reencontro ou um encontro com alguém que ele havia enganado. Quem? O seu próprio irmão. Era o que Jacó mais temia. Ele tinha pavor. Ele passou todo o percurso, todo o período lá em Padan-Arã, onde ele foi enviado pelo seu pai Isaque e sua mãe, após uma discussão com seu irmão Esaú. Os seus pais disseram: foge daqui, vai para as terras dos nossos parentes e fica por lá. Ele passou todo aquele período, constituiu família, enriqueceu, foi abençoado por Deus. Deus se apresentou a ele várias vezes, inclusive no dia que ele estava fugindo do seu irmão. A Bíblia diz que ele, durante a noite, pegou uma pedra e deitou a cabeça sobre a pedra. E naquela mesma noite, ele teve a primeira experiência com Deus. A experiência que iria começar a grande mudança na vida do Jacó. Veja, meus amados irmãos, quando se fala em luta com relação a Jacó, fala da própria vida dele. Jacó é um homem que aprendeu a lutar já dentro do ventre de sua própria mãe. Lutava com seu irmão Esaú. Era um ventre que havia se tornado um ringue, onde os dois ficavam ali se puxando. Não dá para a gente ver, mas imaginar como seria a luta daquelas duas crianças dentro de um local tão apertado. Era uma coisa que para a mamãe, a Rebeca, não foi fácil, porque a Bíblia diz, irmão, que incomodou tanto ela, que ela foi perguntar: Senhor, o que há no meu ventre? O que tem aqui mesmo? E Deus lhe respondeu, porque Deus responde às orações dos seus servos e das suas servas. Deus responde. Deus é o Deus que ouve. A Bíblia diz que o seu ouvido não está tapado para que não ouça, e nem encolhida a sua mão para que não possa salvar. Então nosso Deus ouve. E Deus respondeu a ela e disse: duas nações há no teu ventre, dois povos há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. E a partir de então ela, claro, ficou mais tranquilizada. Mas ali estava aqueles dois meninos lutando. E a luta não foi só dentro do ventre. Quando saiu os dois do ventre, primeiro saiu o Esaú, que era o maior. Depois o Jacó vem, agarrado no calcanhar do Esaú. Então veja que luta Jacó entende muito bem. Só que deram um nome para ele, por ele ter nascido agarrado no calcanhar do irmão. Alguém disse: coloca o nome de Jacó, que significa enganador, suplantador. Então, a partir de então, já começaram a trabalhar no psicológico da criança algo negativo. Tu queria ser primogênito, rapaz, queria tomar a benção do outro. Irmão, e por incrível que pareça, se você falar uma coisa negativa para o seu filho, a chance dele será muito grande. Por isso que precisamos, mesmo nas brincadeiras deles, ou quando eles desobedecem, nunca amaldiçoe seu filho, abençoe ele. Coloque as mãos sobre ele e diga: tu és uma bênção de Deus, tu serás um grande pregador, tu serás um grande vaso nas mãos de Deus, mas nunca amaldiçoe seu filho. Amém? E ele nasceu assim, e lamentavelmente cresceu desta forma, tentando adquirir as coisas de forma desonesta. Havia um contexto, porque a Bíblia diz que a Rebeca era a favor do Jacó, e o Isaque era a favor do Esaú. Irmão, isto a Bíblia deixa registrado, para servir de exemplo para nós, que quem é papai e quem é mamãe, que tem mais de um filho, não pode demonstrar preferência para nenhum deles. O amor deve ser igual para o rapaz ou para a moça, para o menino e para a menina. O amor tem que ser igual.
Do jeito que você cheira um, chame o outro logo, porque senão o outro vai ficar enciumado. Tem que ser assim, irmãos. Mas com Jacó, ele não teve o privilégio de ter sido criado em um ambiente compreensivo. Então ele foi levado a ter uma vida daquela forma. E para resumir a história, como os irmãos sabem, certa vez o Esaú foi caçar, pois a Bíblia diz que ele era caçador, e Jacó era mais caseiro, cuidador de ovelhas, e Jacó tinha feito um alimento, e ele chegou muito cansado, com fome, e Jacó não perdeu tempo, meus irmãos. É desse jeito, abençoa eles, e converse com ele para não ficar correndo ao redor do templo. Pois bem, meus irmãos, é desse jeito, e Jacó prontamente enganou ali, aproveitou que o seu irmão estava com fome e cansado, e quando o seu irmão pediu um pouquinho de comida, ele disse: eu lhe dou, se você me vender o seu direito de primogenitura. Irmãos, é algo que as bênçãos de Deus, elas não são para ser negociadas. Não é para ser negociada, mas a Bíblia diz que o Esaú desprezou, e Jacó, que não tinha nada de besta, passa para cá, jura-me, e jurou, passou a comida para lá, e etc. Mas não ficou por aí, a Bíblia vai dizer, pior ainda, Rebeca escutou quando o Isaac chamou o Esaú, e ela estava escutando, com certeza, de trás da tenda, escutou quando o Isaac disse: meu filho, eu estou para morrer, mas antes que eu morra, eu quero te abençoar, eu quero que você vá depressa, vá caçar, e traga uma caça e prepare para mim, que após eu comer, eu irei te abençoar. Rebeca estava escutando, e ela prontamente vazou, correu atrás do Jacó, e disse: olha, o teu pai vai abençoar o Isaac, o Esaú, e a bênção é sua, porque Deus disse para mim, que o maior servirá ao menor. Ela estava querendo ajudar Deus nos seus planos. Muito cuidado, minha irmã, meu irmão, em querer ajudar Deus nos seus planos, nos seus projetos. Só aceite o plano de Deus na sua vida, aceite o trabalhar de Deus na sua vida, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que faz. E ela disse: olha, mata depressa ali um cabrito, eu vou preparar e você vai levar para o seu pai. Digo: mamãe, mas ele vai perguntar quem eu sou, e se eu disser como é que eu faço? Não se preocupe, eu vou vestir em você as vestes do seu irmão, para você ficar cheirando igual a ele. Nós vamos pegar aqui o pelo da ovelha e vamos colar em você, pois o Esaú, que chama, né, ele era peludo, colocou as peles do animal no corpo do Jacó, e assim ela fez. Jacó entra na tenda e disse: pai, eu trouxe aqui o cozido, preparei para ti, agora me abençoa. O velho disse assim: foi tão depressa? E ele disse: é porque Deus veio ao meu encontro e me abençoou. Olha, irmãos, coisa terrível. Ele disse: pois se achegue para cá, meu filho. E o abraçou e disse: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Comeu, quisado, após comer, abençoou Jacó. O Jacó, que não é besta, deu no pé, porque senão o irmão iria pegar ele. Aqui há alguns minutos, quem chega? O Esaú, a comida: pai, está aqui, a comida que o senhor agora me abençoa. Quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. E quem era aquele que estava aqui agora há pouco? Aí complicou o negócio. Irmão, o semblante de Esaú caiu na mesma hora. Ele disse: foi o Jacó que mais uma vez me enganou. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente: Senhor, meu pai não tem pelo menos uma bênção para mim? Não tem. Você será servo do seu irmão por toda a vida. E como ele ficou furioso, querendo matar o Jacó. Então a mãe conversou com Isaac e disse: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque eles vão se matar. Então foi aí que Jacó teve que fugir para Padan-Aram. E no meio do caminho, ele teve a primeira experiência com Deus. Mas observe,
que naquela experiência que ele colocou a cabeça na pedra, e ele teve a visão, uma escada que o topo nascia na cabeceira daquela pedra, onde ele estava com a cabeça dormindo, e ela subia até os céus, os anjos subiam e desciam, e no sonho que ele teve, ele viu o Senhor, Deus de seu pai Isaque, e o Deus de Abraão, seu avô, assentado lá no topo, e Deus falou para ele algumas coisas interessantes. Eu quero resumir, para que a gente possa chegar no texto, capítulo 32 que nós lemos. É interessante, porque Deus, Ele tem a hora de tratar com os nossos problemas. Veja que nessa primeira experiência que Deus deu a ele, Deus não tocou no que ele havia feito com seu próprio pai, com seu próprio irmão. Deus não tocou, deixou quietinho. Deus queria saber até onde é que iria. Então, vamos voltar para o Jacó. Ele chega nas terras de Padã Arã e ali ele conhece Raquel na beira de um poço. E ele é levado até a família. E ali ele casa-se com Raquel, casa-se com a irmã dela, constitui uma família, e ali nasce todos os seus filhos, e daqueles filhos seria formada a nação de Israel. Seus 11 filhos, mais uma filha. Posteriormente, nasce o filho de José, e que o filho de José iria completar as 12 tribos, pois Jacó tinha tido apenas 11 homens. Então, quando chegamos aqui, meus irmãos, no capítulo 31, Jacó já está com toda a sua família, o seu sogro não está mais gostando dele, está vendo que Jacó está prosperando demais, e o sogro começa a crescer os olhos, começa a perseguir o rapaz, mudou o salário de Jacó 10 vezes. Jacó trabalhou 14 anos por suas 2 filhas, suas 2 esposas, e ainda teve o seu salário mudado 10 vezes. Agora, quando chega no capítulo 31, irmãos, é aqui onde o Jacó fica mais tenso. Por quê? Porque esses anos todos que ele passou, lá em Padã Arã, não sai da mente dele o momento que ele engana o seu pai. Não sai da sua mente o momento que ele engana o seu irmão. Não sai. Percorreu todo aquele período, Jacó não dormia tranquilo. Quando ele colocava a cabeça no travesseiro, vinham as lembranças do passado, que atormentava ele dia e noite. Quando chega no capítulo 31, diz assim: então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como antes, ou dantes. Agora veja o versículo 3, escute isso aqui. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Agora Deus tocou onde ele esperou um tempo para tratar o problema do Jacó. Você quer que o seu passado seja resolvido? Então é só retornar para lá. Sabe aquela história onde o machado cai, a gente precisa procurar onde ele cai? Pois é. Então Deus está dizendo: eu quero que você volte lá para a casa dos seus pais, da sua parentela, e vá se acertar com ele. Por isso que Deus diz no final do versículo: e eu serei contigo. Sabe por quê? Porque o Jacó tinha medo terrível do seu irmão. Versículo 4: então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmos sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido ao vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou
o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então é aqui, quando Deus pede para ele voltar, e agora ele reúne a família, o sogro já não está sendo tão favorável, mas agora ele está com o coração acelerado, ele está com muito medo, ele está apavorado, porque precisa voltar para a casa dos seus pais, mas tem o problema que ele havia deixado há muitos anos. Por isso que no versículo de número 22, diz que ele levantou-se aquela mesma noite. Essa expressão aqui, levantou-se, essa palavra não está aqui por acaso. Aqui fala de posição. Ele havia tomado uma decisão: eu tenho que ir, eu estou com medo, o meu irmão pode me matar, ele pode matar minhas esposas e os meus filhos, ele pode acabar com tudo que eu tenho, mas eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão. Então ele se levantou aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Ele atravessou o val de Jaboque. Val de Jaboque, aqui era um riacho bem rasinho, talvez as águas davam no tornozelo. Val quer dizer raso. Val de Jaboque, um riacho raso, né? Então, o que isso quer dizer? Não, esse rio não está na cheia, ele está raso. Tem como a família passar. Ou seja, Deus, ele, quando vê o seu interesse em querer resolver os problemas interiores ou exteriores, Deus facilita para que você tenha condições de resolver os seus problemas. E ele passou o val de Jaboque, ele atravessou o val de Jaboque. Quando ele passou, ele fez o quê? E tomou-os e fez passar o ribeiro. Ele fez a família passar também. Passou tudo que tinha. Só que após ele passar todo mundo, a Bíblia diz no versículo de número 24, Jacó, porém, Jacó ficou só. Volto a repetir, ele estava com muito medo. Ele estava com muito medo de morrer. Mas ele ficou só. Ponto e vírgula. Enquanto ele está ali só, de noite, no meio da escuridão, aparece alguém para ajudar ele, para animar ele. Porque essa luta aqui era o próprio Deus lutando com ele. Deus não estava interessado em matá-lo. Deus não estava interessado em machucá-lo. Pelo contrário, até mesmo quando Deus fere a coxa dele, Deus estava ajudando o Jacó. Já você vai entender. Ele ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Observe que isso aqui é muito interessante. Ele precisava retornar. Deus precisava retornar antes que o dia amanhecesse. Entre a cultura pagã, havia-se um dizer de que os espíritos que andavam durante a noite, eles tinham que ser recolhidos antes que o sol nascesse. Mas aqui não é o caso. Deus precisava retornar antes que o sol nascesse, porque Jacó precisava trabalhar. Ele precisava dar continuidade à sua missão de retorno para a casa dos seus pais. Aqui nós temos um grande princípio. Vamos. Por quê? Porque Deus está dizendo assim, eu vou subir. Me larga que eu vou subir, eu preciso retornar. Jacó diz assim, eu tenho muita coisa para fazer, tem trabalho para fazer, mas primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoares. E lutou com ele. Essa expressão lutar aqui, irmão, lutou. Segundo o original, isso aqui é uma luta literal. Foi uma luta de porrada mesmo.
Você sabe como era esta luta dele? Oséias capítulo 12, o versículo 3, diz assim, Oséias capítulo 12, e o versículo 3, no ventre pegou no calcanhar de seu irmão, isso é Deus falando de Jacó, e pela sua força como príncipe se houve com Deus, como príncipe lutou com o anjo, não diz um anjo aqui, diz o anjo, porque era o anjo do Senhor, lutou com o anjo, e prevaleceu, ponto e vírgula, chorou e lhe suplicou. A luta dele, agarrado com aquele homem, Jacó percebeu que não era um homem qualquer, ele percebeu que era alguém do céu, era a oportunidade que ele tinha para poder atravessar o Val de Jaboque e ter um encontro com seu irmão e ser poupado a sua vida. Versículo 25, e vendo que não prevalecia contra ele, ou seja, Deus, vendo que não conseguia vencer Jacó, parece brincadeira, né, irmão? Você já prestou atenção como Deus se nivela, ele se coloca no nosso nível para poder nos abençoar? Jesus está no céu, desce à terra, torna-se um ser humano, ele se nivelou, não teve por usurpação, apego, ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. O último capítulo do Evangelho de João, quando Jesus ressuscitado, Jesus já está na beira da praia com brasas e peixes assados, enquanto os discípulos estão lá no mar, tentando pegar uma piaba, não pegaram nada durante a noite. Aí Jesus na beira da praia diz, irmãos, amigos, tem alguma coisa aí para comer? Disseram, nós não pegamos nada, pois lance a rede do lado direito. Aí lançaram, puxaram a multidão de peixe, alguém disse, é o mestre, eu conheço. Pedro pulou na água, correu, chegou lá, era Jesus ressuscitado, e todo mundo começa a comer um peixinho, Jesus se aproxima de Pedro, aí Jesus pergunta assim, tu me amas? Ele diz, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Jesus chega, pergunta a segunda vez, tu me amas? Ele diz, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus depois apacenta os meus cordeiros. E Pedro começou a chorar quando Jesus perguntou a terceira vez. Por que ele não chorou quando Jesus perguntou a primeira? Você sabe por quê? As duas primeiras vezes, quando Jesus pergunta, no original está assim, no grego, Jesus perguntou assim, Pedro, tu me ama com amor ágape? Você me ama com amor intenso, o amor de Deus? Pedro responde, eu te amo com amor de amigo. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ama com amor ágape? Com amor intenso, o amor de Deus? Ele responde, eu te amo com amor de amigo. Terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me ama com amor de amigo? Ele diz, sim, amor de amigo, esse eu te amo. Você está entendendo, irmão? Jesus se nivelou a Pedro. Pedro não conseguia amar a Deus com amor intenso, amor ágape, sabe por quê? Porque isso aí é somente o amor de Deus, o ser humano é limitado, mas Jesus é tão bendito e maravilhoso, que Jesus se nivelou a Pedro, irmão. Tudo é graça. Estamos aqui pela graça, você está aqui pela graça, estamos todos nós aqui não porque somos bonitinhos, não é nada disso, é graça, meu irmão. Jesus se nivelou para poder nos abençoar. Oh, glória a Jesus. E aqui o anjo do Senhor, e alguns estudiosos dizem que essa pessoa aqui se materializou, era uma pré-encarnação de Cristo. O próprio Cristo lutando com Jacó, ele se nivela, por quê? Porque ele torna-se um homem aqui, Deus se torna um homem, e ele se deixa ser vencido, entre aspas, pelo Jacó. Você sabe o que é isso? Quando Deus tem um projeto, tem um plano na sua vida, na vida de um homem, de uma mulher, Deus não desiste dele. Deus não desiste, aleluia. Jacó era um cara
pense num homem atrapalhado, irmão, mas Deus não largava ele, Deus tinha projeto na vida dele. Versículo 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Deus deu uma porrada nele, irmão, que ele se abaixou. Irmão, isso aqui eu acho lindo, sabe por quê? Porque no versículo 26 está escrito assim, e disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. O cara está com uma dor terrível na coxa, ele está com uma dor forte aqui, além da dor física que Deus fez ele sentir agora, existe a dor interior, que ele está com medo de se encontrar com o irmão, ele não quer ir, mas precisa ir, está doendo tudo, mesmo doendo tudo, ele está agarrado, dizendo, eu não te solto. Ai, a xerebascuva, né? Quantas vezes dói tudo, dói por dentro, dói na alma, dói no corpo, dói tudo, mas você está firme, você está orando, você está lendo a Bíblia, você está clamando, é isso aí, continua, que Deus vai te honrar. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, deixa eu ir, eu digo, eu não deixo, está doendo tudo, mas eu não largo, eu só te largo quando o Senhor me garantir que eu não vou morrer, quando eu me encontrar com o meu irmão. Irmão, veja isso aqui, Jacó lutou com Deus aqui, perfeito, quando Deus viu que ele não ia soltar, foi que Deus feriu ele. Se Jacó estava com medo de enfrentar o seu irmão, ele com saúde, imagine. Você sabe o que é isso aqui? Quando Deus te marca, é para você aprender a confiar que a vitória é Ele que dá. Quando Deus te marca, aleluia, mesmo na dor, é para ensinar você que você não pode confiar, esperar nada do homem, é para você confiar em Deus, que é Ele que manda a vitória. Aí o Jacó disse, Senhor, e agora? Eu conjecturo isto, eu estava com medo, imagine agora ferida. Aí Deus pergunta, qual é o teu nome? Aí mexeu noutra ferida de Jacó, irmão. E ele não negou, ele confessou. Jacó, o nome significa suplantador, aquele que engana. Ele disse, o meu nome é Jacó. Aí Deus diz, é até hoje, porque tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel é o teu nome, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Escute, tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus está dizendo, olha, quando você estava bom de saúde, você estava com medo, agora você vai ser um vencedor, é caxingando, é mancando, porque você já venceu, lutou com Deus e com os homens, já está garantida a vitória. Pode se encontrar com teu irmão, que ele não vai fazer mal nenhum a você, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou eu quem te guardo, sou eu quem te dou vitória. E Jacó perguntou, versículo 29, dá-me a saber, peço-te o teu nome. E ele disse, por que tu pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aí Jacó chamou aquele nome, o nome daquele lugar de Peniel, que significa, tenho visto a Deus face a face. Então, era o próprio Deus que estava ali, lutando com Jacó. O que está amedrontando você? O que é algo do passado, que até hoje te atormenta? E você tem que encarar uma grande realidade. Eu quero lhe dizer, para finalizar esta palavra, que Deus, Ele está disposto a te ajudar a encarar a realidade. E não precisa temer, porque Deus vai dar vitória para você. Deus é aquele que cura a ferida do corpo, é aquele que cura a ferida da alma,
é aquele que restaura o homem e a mulher. Este é o nosso Deus. E Jacó estava ali marcado por Deus. E eu tive observando que na Bíblia existem outras pessoas que foram marcadas por Deus. Jacó, a partir desse momento, ele não iria confiar mais na sua força física. A partir desse momento, Jacó não iria confiar nos homens que trabalhavam para ele. Jacó não ia mais confiar em si mesmo. A partir desse momento, um homem que não tinha mais força nas pernas, não tinha mais como lutar fisicamente, ele a partir desse momento ia depender totalmente do Senhor. Ele ia aprender a confiar somente em Deus. Então, Deus está interessado, está interessado. Quando vejo as marcas, a marca que ele levou para o resto da sua vida, até quando ele andava, ele lembrava do grande encontro que ele tinha tido com Deus. Ele enfrentava uma dificuldade, ele olhava para a coxa, Deus vai me dar vitória. Da mesma forma, a Bíblia diz que o nosso querido Jesus, ele também foi ferido. Ele carrega um sinal, foi cantado aqui. Ele carrega, na verdade, 5 sinais. Uma em cada mão, uma em cada pé, e ainda tem um lado. Quando chegarmos no céu, nós veremos as marcas dos cravos, por toda a eternidade. Quando o próprio Jesus olhar para as suas feridas, ele olha para a igreja, valeu a pena, valeu a pena. Jesus foi marcado por nós, pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, na cruz do Calvário, Jesus foi marcado, mas nós bendizemos e glorificamos o nome de Jesus, aleluia, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi para o Pai, deixou promessa que um dia vem buscar aqueles que têm uma marca. Qual é a marca que nós temos? O selo do Espírito Santo na nossa alma. A Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, marcados, aleluia, para o dia da redenção, aleluia. Breve Jesus voltará e vai levar você, irmão, que está marcado com a presença do Espírito, marcado com a presença do Espírito. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Então, meu querido, amado irmão e irmã, lembre-se que Deus, Ele é o mesmo. Ele confrontou Jacó a resolver o seu problema passado. E Deus garantiu, eu vou com você, não se preocupe que vai dar tudo certo. E o mesmo Ele faz com qualquer um de nós. Eu não conheço sua vida, mas esta palavra aqui, ela tem um endereço. Há 15 dias atrás eu estava lendo esse texto e Deus abriu minha mente. Inclusive hoje à tarde, quando eu estava relendo novamente, esta palavra ela tem um endereço. Pode resolver aquele seu problema, que Deus garante que vai dar certo. Deus está contigo. Deus disse, volta para a tua terra, para o meio da tua parentela, e eu serei contigo. Deus estava dizendo assim, eu garanto que vai dar tudo certo. Eu estou com você. Amém? Meus queridos irmãos,